Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. A professora Keila está gravando essa aula para vocês. Nesta aula, o nosso tema é genética, estamos estudando sobre genética, e nessa aula nós vamos estudar sobre heredogramas ou genealogia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a árvore genética ou árvore genealógica. É esse heredograma ou essa genealogia. Nessa imagem aqui da primeira, a gente tem uma árvorezinha, porque é para representar mesmo essa analogia que a gente faz a uma árvore. E na segunda imagem, nós temos aqui rostos, imagens que representa uma família. Isso é a construção genética de uma família. Então, fique com a gente até o fim. Nesta aula, nós vamos estudar sobre como construir o heredograma, que é a árvore genética, e também como interpretar. O estudo dos heredogramas, da genealogia, é muito aplicado por geneticistas para identificar, por exemplo, uma doença de origem genética ou uma determinada característica. Então, é muito interessante, fique nessa aula e lembrando, assistiu a aula, não entendeu, assistiu de novo, não entendeu, pergunte para a sua professora, não fique com dúvida. É importante que você entenda essa construção. Até porque genética é muito ligado, uma coisa é sequência da outra. Então, se você não está entendendo, fale para a sua professora, para ela mudar a estratégia, fazer alguma coisa para melhorar isso, tá? Agora chega de conversa, vamos lá estudar sobre os heredogramas. Aqui nós temos algumas imagens, aqui só para a gente representar, porque vocês podem encontrar várias formas de heredogramas diferentes. Olha só, no primeiro, deixa eu ver a caneta, cadê? Aqui. Esse aqui, o primeiro, nós temos o heredograma com o nome das pessoas, olha. Então, isso aqui provavelmente é uma família em que você consegue identificar o nome, né? Esse é o João, esse é a Maria, esse é a Cristina, esse é o Carlos, e o geneticista vai construindo assim, com o nome dos familiares. Neste heredograma aqui, nós temos números, porque às vezes você não sabe o nome dos parentes todos, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, então é interessante identificar por números. Né? E também para não identificar a família, né? Caso for uma informação sigilosa. Aqui nós temos uma outra representação também que tem números, e se a gente observar, a gente tem aqui, no algarismo romano, essas indicações, não tem nos outros, mas isso representa a geração. Primeira geração, todos que estão nessa linha. Segunda geração, todos que estão nessa linha. Terceira geração estão nessa linha. Quarta, quinta. Aqui também temos, primeira geração, segunda, terceira. Nessa daqui nós já temos até quarta. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, toda essa linha aqui. E a quarta geração lá, o Haroldo, é da quarta geração. Então, vamos entender como que é formado esses heredogramas. Seguimos. Aqui, olha só, heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Por isso, lá na primeira imagem, a gente tinha lá o rostinho, tem o nome, porque isso é feito com uma família, tá? Em outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentesco, onde cada indivíduo é representado por um símbolo e número, como nós vimos lá, ou nome, tá? A partir do heredograma é possível conhecer certos padrões ao longo das gerações, né? Então, de uma geração para outra. Por que eu tenho uma característica igual da minha avó? Por que eu me pareço com o meu avô mais do que eu me pareço com o meu pai? Tá? Aqui está a explicação, né? Está na genética, né? Distribuição do gene, e construir o heredograma, isso fica mais bem representado, tá? Ao longo da geração, determinando a probabilidade de uma certa característica se expressar e o tipo de herança genética que condiciona essa característica. Então, dá para saber se é uma herança dominante, se é uma herança recessiva, a probabilidade de seu filho ter essa característica que você herdou do seu pai ou do seu avô, e assim sucessivamente, tá? Aqui mais uma representação do heredograma, né? Primeira geração, segunda, terceira, os indivíduos estão representados por números.
E símbolos, vocês observam que tem uns símbolozinhos pintados, outros brancos, tem quadrados e tem os círculos, né, o redondinho. Que representa aqui, ó, sempre vai estar acompanhado de uma legenda para melhor entendimento. O branco são os normais, né, homem e mulher normal, e os pintados são os afetados. Pode ser diferente, então é importante que você leia o enunciado e também observe a legenda para você conseguir distinguir do que se trata o heredograma, certo? Aqui, como construir o heredograma? Ah, porque eu quero saber isso. Você quer saber lá na frente, você tem uma característica, ou você descobriu que casou com um primo próximo e há a chance de que seu filho desenvolva uma anomalia, por exemplo. Então, a construção de um heredograma, claro que isso é feito por geneticistas, mas a gente precisa saber, tá? Para montar um heredograma, são utilizados símbolos específicos que representam a genealogia familiar. Símbolos específicos, nós vamos ver ali. Ou seja, as relações de parentesco e as características presentes na família. Sempre vai estar ligada à família, tá, gente? Observe alguns símbolos que são comuns nos heredogramas. Aqui estão, olha, os principais símbolos. Aqui, o símbolo quadrado é o indivíduo do sexo masculino. O redondo é o indivíduo do sexo feminino. Esse daqui representa a criança. Esse daqui, um retângulo, um quadrado diferente, ele representa um indivíduo de sexo desconhecido. Como assim? Ah, você tem um primo de terceiro grau, você sabe que nasceu lá em Santa Catarina, mas você não tem contato há muito tempo, não sabe, só sabe que sua prima teve um filho, mas não sabe se é menino ou se é menina. Então você coloca esse símbolo aqui, ó, sexo desconhecido. Tá? Os indivíduos com anomalia, geralmente os que têm a determinada característica ou a anomalia que quer se estudar, eles são os pintados, tá? Pode ser risquinho, pode ser xadrezinho, pode ser totalmente preenchido aqui como tá preto, então é importante analisar a legenda, tá? Esse daqui então são os afetados ou que tem anomalia. Aqui, ó, cruzamento entre os descendentes, aqui o homem, que é o quadrado, peraí, não quero você. O homem, a mulher, e esse risquinho aqui entre eles representa o cruzamento, casamento ou o fato de ter tido um filho. Aí dessa união tem o filho aqui. Então esse risquinho aqui representa o cruzamento com descendentes, o filho que nasceu dali. Nesse daqui, a gente tem dois risquinhos, ó, pode observar que tem dois risquinhos ligando o homem e a mulher. Isso significa casamento consanguíneo ou com descendente, e com descendente. Como que é o casamento consanguíneo? Casamento entre parentes, geralmente primos, né, que casam. Na espécie humana é muito comum os primos, mas em outros animais é muito comum casar, né, o cruzamento com os familiares mesmo, irmãos, pais, mães e assim por diante. E o descendente, mesma forma. Quando tem mais um descendente, a gente faz um risquinho e vai abrindo, ó. Tem um irmão. Se tivesse mais um, a gente puxava mais um risquinho para cá, mais outro para cá e assim vai indo. Então, esses dois são irmãos porque é resultado desse cruzamento. À medida que a gente vai analisando os heredogramas, a gente vai conhecendo mais símbolos e entendendo o grau de parentesco, certo? Vamos continuar. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Exemplo de heredograma. Nos heredogramas, cada linha representa uma geração. No modelo, há 3 gerações. Nós vimos lá no início, ó, a primeira geração, ó, na geração 1 tem um casal. Aí, na segunda geração estão seus filhos. Só que a gente tem que, ó, casal, casamento, e aqui estão os descendentes. Esses 3, o 2, o 4, o 2, o 3 e o 4 são os filhos do casal. Esse daqui não é filho desse casal, é a nora, esse aqui é o genro, tá? E a terceira geração estão os netos, né? Que é o resultado aqui. O filho se casou, teve 3 filhos, e aqui a filha se casou e teve 5 filhos. Então a gente tem que ficar atento também a isso daqui, ó. Esses 3 são filhos do casal. Esses 2 aqui que tá do lado de fora são os filhos, são os genro e a nora. E aí pode ter outra ramificação aqui para a família deles, se for o caso, se isso estiver pedindo, tá? A característica representada neste caso é o lobo da orelha, preso ou solto. Considerando que o casal da primeira geração, o homem
tem um lobo preso, né? É preso, e na mulher é solto. Como que é isso, gente? Aqui tem, ó, no homem, o lobo é essa partezinha aqui do fim, ó, da orelha. Tá vendo que no homem é tudo grudadinho? E na mulher tem essa curvinha aqui, ó. Por isso fala solto. Então, essa é a diferença, é uma característica genética. Aí, o que nós temos? O homem tem um lobo preso, que é esse daqui, que é o branquinho, e a mulher tem solto, que é o que tá de preto, certo? Continuando, nós temos aqui, ainda no mesmo daquele exemplo. O casal teve 3 filhos, um homem e 2 mulheres, que são esses aqui, o número 2, o número 3 e o número 4. Sendo que o homem e a mulher são iguais, a mãe e a terceira mulher é igual ao pai. Tá aqui. Esse daqui, ó, esse aqui e esse aqui é igual à mãe, e esse aqui é igual ao pai, certo? E aí, esse número, olha só, outro detalhe interessante, primeira geração, número 1, 2. Número 1 e 2 da primeira geração. Aqui, número 1 e 2, 3, 4, 5 da segunda geração. Ele está numerando por geração. Cada geração ele começa a contar, número 1, 2 e assim por diante. Então, esses são os 3 filhos do casal. Seguimos. O segundo filho... O filho número 2, não é o segundo filho, o número 2, que é esse daqui, pintado de preto, se casou com a mulher, que é essa daqui, número 1, que tem o lobo preso. E tiveram 3 filhos, aqui estão os 3 filhos deles. Aí tem o primeiro filho, o filho número 1, número 2 e número 3. Todos eles são iguais à mãe, ou seja, tem o lobo preso. E... enquanto a filha, número 4, a última aqui, se casou com um homem igual a ela, né? E com o lobo da orelha solto. Tiveram 2 filhos iguais a eles, né? Que são esses 2 aqui, o 4 e o 5, também com o lobo solto. E 3 filhos diferentes, são esses 3 aqui que tem o lobo preso, né? Ou seja, com o lobo preso, que são 4, 5, 8. Então, aqui no enunciado tem a explicação de tudo que está representado aqui. É muito importante vocês leiam o enunciado e também acompanhem a legenda, para vocês não ficarem perdidos. Seguimos. Como interpretar o heredograma, tá? A primeira coisa que se deve, né, deve ser identificada no heredograma é se a herança é dominante ou recessiva. Lembra daqueles conceitos que a gente viu lá nas primeiras aulas? Então, é isso. Herança dominante, herança recessiva. Mas como vamos saber disso? Tá? A gente não, ele falou, teve a legenda, mas ele não explicou se era lobo, qual que era a característica dominante, se era o preso, se era o lobo da orelha preso ou se era solto. Uma forma de tentar perceber se o dado esse dado é observando se há casais com a mesma característica e os filhos diferentes. Os casais aqui, ó, casais iguais, os dois têm a mesma característica e os filhos são diferentes deles. Então, é uma dica, tá? Isso é um indício de que a característica não presente no filho é determinada por genes recessivos. Então, olha aqui, provavelmente os filhos são azinho, azinho, que são os recessivos. Então, a gente já tem uma informação. Todos os que não são pintados têm esse genótipo, azinho, azinho, que é a característica recessiva. E os que são pintados, como é que essa menina aqui teve 2 azinhos? A gente sempre recebe um gene do pai e um gene da mãe. Então, ela recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. Os filhos são diferentes dos pais, então a mãe não pode ser azinho, azinho, porque elas são diferentes. Então, aqui deve ter um azão. O pai também é diferente, né? Então, aqui provavelmente tem um azão. Já conseguimos descobrir o genótipo desse pessoal aqui, ó. Desses 2 e desses 2. Seguimos. Deixa eu ver se no outro tem mais. Aqui. Se observarmos na terceira geração, veremos que há filhos diferentes, né, como aquele que eu estava falando, olha aqui, o casal, né, esse daqui, tem esses filhos aqui que são diferentes, e os que são iguais.
Então, a gente já começou a descobrir essa informação, esses aqui são recessivos, esses aqui são dominantes, esse daqui não dá para saber. Por quê? Do cruzamento desses dois aqui, eu posso ter filhos assim, azão, azão, posso ter filho azão, azinho, e posso ter filho azinho, azinho. O azinho, azinho, eu descobri que são esses aqui, que tem um lobo preso. E esse daqui, esses dois podem ser tanto azão, azão, como azão, azinho. Na dúvida, eu coloco só um azão, que eu tenho certeza que tem um azão, pelo menos, e o outro que eu não tenho certeza, eu deixo esse tracinho aqui. Caso eu descubra mais na frente, eu venho aqui completo. Se eu não descobrir, fica solto. Até ele ter um filho, esse filho apresentar a característica ou não, e aí eu vou e completo. Então, aqui nós conseguimos descobrir o genótipo desses 3 indivíduos e mais dos pais e um pouco do genótipo dos irmãos, tá? Portanto, esse é um indício de que esses indivíduos da geração 3, ou a terceira geração, sejam recessivos homozigóticos, sendo o seu genes representado por azinho, azinho. Está aqui identificado. Ah, como que a gente vai saber os outros? Vamos ver se dá para saber dos outros. Aqui, dá para saber dos outros. Desta forma, sendo os 2 filhos homozigotos recessivos, né? Homozigoto recessivo, eu deixei grifado só para frisar para vocês que são aqueles benditos conceitos da primeira aula de genética que eu falei para vocês que vocês precisavam memorizar. Homozigoto recessivo é um gene recessivo e o homozigoto é porque são 2 letras iguais. Então, o homozigoto recessivo é o azinho, azinho. E o heterozigoto é o azão, azinho, que é a mistura, tá? Os pais podem ser heterozigotos, né? Que são dominantes. E uma vez que possuem outros filhos com as características dominantes. Então, aqui, por conta desses filhos aqui, ele tem um azão pelo menos. E por conta desses filhos aqui, ele tem um azinho pelo menos. Então, a gente conseguiu descobrir o genótipo dos pais por esse motivo, tá? Para eles, no entanto, não é possível determinar se são homozigotos aqui ou heterozigotos. Esses aqui, ó, gente, ó, que eu estava explicando para vocês lá no outro slide. Não tem como a gente descobrir. Porque existem essas 2 possibilidades, ó, pois as 2 possibilidades seriam possíveis ao combinar o gene do pai e da mãe. Então, por enquanto, eu deixo eles assim. Na dúvida, eles são representados por o azão, que é o que eu tenho certeza, e o tracinho é o que eu não tenho certeza, tá? A partir dessa parte da família, é possível inferir o genótipo de todos os outros representantes, seguindo a premissa de que o lobo da orelha preso é a característica recessiva. Então, e o lobo branco, solto, branco. Lobo solto é a característica dominante. Então, o solto é o pintado, ele tem que ter pelo menos um azão. E o branco, que é o preso recessivo, ele tem que ter obrigatoriamente os 2 azinhos. Então, todos os que forem branco, eu vou e coloco azinho, azinho, porque eu tenho certeza já. Então, aqui estão azinho, azinho, em todos os que estão branco, tá? E os outros eu vou descobrir assim. Esse daqui eu tenho 2 azinhos. Ela vai passar o azinho para os filhos porque ela só tem azinho. E esse daqui, ele tem que ter um azão, certo? Obrigatoriamente tem que ter um azão porque ele tem um lobo solto. Só que os filhos têm 2 azinhos. Um azinho o filho recebeu da mãe e o outro obrigatoriamente do pai. Então, o pai é azão, azinho, eu tenho certeza, certo? Mesmo caso desse daqui, ó. O pai é azinho, azinho. Tenho certeza, passou um azinho para a filha. A filha recebeu outro azinho da mãe. Então, a mãe tem um azinho. E como ela tem um lobo solto, que é a característica dominante, ela tem obrigatoriamente um azão. Então, é azão, azinho, genótipo da mãe. Esses aqui são os únicos que eu não consigo identificar, então eu deixo eles assim por enquanto. Então, você precisa lendo as informações e completando aos poucos o seu heredograma, de acordo com a legenda, de acordo com as informações que tem no enunciado e muito atento aos benditos conceitos, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, tudo isso pode estar, a resposta pode estar embutida nesses conceitos ali, você precisa interpretar eles muito bem. Leia uma vez, 2, 3, genética é assim mesmo, tá? Vamos seguir.
Aqui, ó, algumas representações. Algumas características presentes no heredograma que ajudam a identificar que tipo de herança, tá? Isso vai estar informado no heredograma, na legenda, no enunciado, como eu estava falando para vocês. Você tem como saber se a herança é autossômica recessiva. Que é isso? Ocorre em frequência similar em homens e mulheres, porque a autossômica não é sexual. A herança autossômica está nos nossos 22 pares de cromossomos que não são sexuais, tá? São os cromossomos autossomos. Então, elas podem ocorrer tanto em homem como mulher, porque não está ligado ao sexo, tá? Pais de indivíduos afetados que não possuem a característica são heterozigotos e geralmente a característica pula, olha, outra informação importantíssima, pula a geração. Uma característica recessiva, ela geralmente pula uma geração. Seu avô tem, seus pais não têm, você tem. Seus filhos não vão ter, seus netos vão ter, geralmente. Então, é uma dica para você identificar se a herança é dominante ou recessiva. Aparece um heredograma lá, uma geração está toda pintadinha, a outra está toda branca, aí na terceira já está pintadinha, é uma informação de que pode ser uma herança recessiva, tá? A herança autossômica dominante também ocorre com frequência em homens e mulheres, porque a autossômica não está ligada ao cromossomo sexual, e normalmente a característica está presente em todas as gerações. Outra dica importante: como que eu vou saber se a característica é dominante ou recessiva? Essa é uma dica importante. Se ela está presente em todas as gerações, é bem provável que ela seja uma característica dominante. Se ela pula, né, se ela alterna uma geração, tem nos avós, não tem nos pais, tem nos netos, então é indício de que é uma característica recessiva. Então, atento aos conceitos, tá? E também temos as características ligadas ao X recessivo. Ó, elas são mais comuns em homens, né? O pai não transmite a característica para o filho do sexo masculino, porque para o filho, ele passa o Y, né? Ele passa o cromossomo Y, que não tem, porque é uma característica que está contida no cromossomo X. Então, ele não vai passar para o filho. E todas as filhas de homem afetado são portadoras do gene, porque o homem tem X e Y. Para as filhas, ele passa o X. Para os filhos, ele passa o Y. Então, ele nunca vai passar esse gene para os filhos, porque o gene está no cromossomo X. Então, todas as filhas vão receber. Elas serão portadoras, porque o pai vai passar para ela, porque ele passa o X, tá? Então, é a herança, né, ligada ao X e recessiva, tá? E a herança ligada ao X dominante, ela está, geralmente, todas as filhas de homem afetados são afetadas. E o pai não transmite a característica para o filho, a mesma coisa. Então, é uma característica dominante, desde que ela tenha um gene só, a mãe pode não ter nada. Digamos que, aqui eu vou colocar um azinho aqui para identificar. O pai seja assim, e a mãe é recessiva. XAzinho. Ai, não, peraí. XAzinho e XAzinho. Ela vai receber o azão do pai. Como é uma característica dominante, ela vai apresentar essa característica. E aí ela recebeu o azinho da mãe. A mãe não transmitiu essa doença para ela. Então ela vai ser apresentada a doença porque ela recebeu esse X do pai. O pai não vai passar para o filho porque não está no Y, está no X. Então, fiquem atentos a essas informações. Vai estar dizendo se é uma herança ligada ao X, se é uma herança autossômica dominante ou recessiva, são dicas, tá? E também você pode interpretar isso no heredograma. Você tem um heredograma representando uma determinada doença. Só os homens estão pintados, ou só as mulheres estão pintadas. É um indício de que é uma herança ligada ao X. Então, é uma dica para você conseguir fazer a interpretação e a identificação no heredograma, certo? Seguimos então. Aqui a gente tem um exemplo, um exercício. Considerando o heredograma, que representa uma família portadora de um caráter recessivo, condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Olha aqui. Qual é a resposta? A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que é uma
característica que está no cromossomo sexual. A resposta A, a mulher 2 é homozigótica. Aqui, a mulher número 2 é homozigótica. A gente não sabe, a gente não pode afirmar isso, a gente precisa de mais informações. As filhas do casal 3 e 4 certamente são portadoras do gene. Aqui está o casal 3 e 4 e as filhas. Não sabemos ainda, a gente sabe, o homem é o afetado. Então, ele provavelmente tem, se o homem é afetado, provavelmente está ligado ao Y, né? As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. As mulheres 2 e 3. Cadê aqui? Mulheres. As mulheres 2 e 3 certamente são portadoras do gene. Aqui está. 2 e 3. Elas provavelmente sim, porque se ela é a mãe, passou esse gene para o homem, ela seria afetado. Então, essa daqui, que a mãe passou para os filhos, essa filha aqui passou para o filho dela, a avó, a mãe e o neto. Então, essa é a resposta. Certamente ela tem esse gene para ter passado para o filho. Então, essa é a resposta. A C, já deixei marcada aqui. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadores do gene? Não, pode ser que não, a gente não tem certeza. A gente sabe dessa porque ela tem um filho afetado, tá? Os homens 1 e 4 certamente são portadores do gene? Não, porque a gente só tem certeza desse daqui, que é o afetado. Esse daqui a gente não tem certeza, não tá pintado, então ele pode não ser portador desse gene, certo? Mais questão? Aqui tem mais uma. Considerando o heredograma baixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica? Identifique a alternativa incorreta. Aqui, trata-se de uma característica autossômica recessiva. Provavelmente não, porque ela não pulou uma geração. Tem aqui e tem aqui. Então, a A não pode ser. A B, que está marcada como a certa. Eu deixei marcada, tá? O genótipo é o indivíduo. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão azinho. O indivíduo 3 está aqui. Ele certamente é azão azinho, porque ele tem provavelmente o gene, mas não apresenta a característica, tá? Os indivíduos 4 e 7 representam os mesmos genótipos e o mesmo fenótipo. Aqui está o 4 e 7. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Gente, eu tô fazendo errado. A alternativa é incorreta, tá? Isso aqui tá correto. Sim, eles têm o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Os dois são pintados. O indivíduo 3 é certamente azão azinho? Não temos certeza, tá? Tá errado, não temos certeza. E os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo? O indivíduo 1, 2 e o 6. Provavelmente sim, porque eles são brancos, né? Não são afetados pela doença. Eu estava marcando errado aqui. Essa é a resposta incorreta, porque a gente não pode afirmar que o genótipo do 3 é esse, porque a gente não tem certeza. Só quando ele tiver um filho, esse filho apresentar a doença, aí a gente pode dizer que sim, certo? Desculpe. Mais um exercício. Quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica, né, que não é sexual, e vemos que os dois indivíduos de um determinado genótipo geraram um filho com um fenótipo diferente, isso aqui eu expliquei lá atrás. Que certeza nós temos? Aqui é a resposta. Os pais são heterozigóticos. Por quê? Os pais são assim. E o filho vai ter uma característica diferente, ele é diferente dos pais, tá? Aqui vamos analisar as outras respostas. O filho é heterozigoto? Não, o filho certamente será homozigoto. Os pais são homozigotos dominantes? Impossível, se os pais fossem homozigotos dominantes, eles seriam assim, e os filhos todos seriam assim, não tinham como ser diferente deles, tá? Os pais são homozigotos recessivos. Mesma coisa, se os pais fossem homozigotos recessivos, todos os filhos seriam assim e também não seriam diferentes dele. O filho é homozigoto dominante. Se o filho fosse homozigoto dominante, ele seria azão-azão. Azão-azão
tem a mesma característica física do azão azinho, porque é o dominante. Também não está certo. Então, a resposta certa aqui. Os pais certamente são heterozigotos e o cruzamento desse daqui vai ter descendentes azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, que é o diferente, né? Aqui, ó, com o filho com fenótipo diferente dos pais. Então, essa é a resposta certa, que é a letra I. Ok? Terminou nossa aula sobre heredogramas ou genealogia ou árvore genealógica. Eu espero que vocês tenham compreendido e muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, mais aulas de genética estarei gravando para vocês.